Assim, irmãos. Amém.
Vamos abrir as nossas Bíblias? Bom, o texto e o capítulo você já sabe, né? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. E a gente vai estar lendo o capítulo 5. Evangelho de Mateus 5. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus maravilhoso e eterno, aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus, né, irmãos? Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de número 27. Antes de nós estarmos lendo, vamos orar? Na verdade, eu gostaria de orar para vocês. Coloque sua mão sobre a Bíblia, vamos orar. Eterno Deus e Pai que está no céu, é em nome de Jesus Cristo, seu Filho, que nós estamos aqui em Tua presença santa, bendita e poderosa. Em mais um dia de ensino, em mais um dia, meu Pai, para glorificar o Teu nome e Te exaltar, porque o Senhor é santo, poderoso e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Te engrandecemos através do louvor, glorificamos o Teu nome, Senhor. E agora queremos ouvir mais uma vez a Tua voz, meu Pai, a Tua palavra, Senhor. Ouvir mais uma vez, meu Deus, a Tua voz sobre os nossos corações, meu Pai. Peço ao Senhor uma coisa, Deus, que o Senhor nos marque nessa noite, Pai. Que mais uma vez a Tua palavra venha nos ferir, meu Pai, ao ponto, meu Senhor, de nos machucar, meu Pai, para que nós possamos então, Senhor, conhecer a pureza do Evangelho, o poder da Tua palavra, Senhor. Como o apóstolo Paulo disse, meu Pai, a Tua palavra é como uma espada de dois gumes, meu Pai, e ela penetra na divisão da alma, juntas, medulas, espírito. Ela está apta, meu Pai, a discernir as intenções e pensamentos do coração, meu Deus. Então que nessa noite haja um corte profundo, meu Pai, para termos um encontro poderoso contigo. Em nome de Jesus, mais uma vez pedimos ao Senhor, nos ensina nessa noite, meu Pai. Nos ensina a Tua santa e bendita palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos ler. 27, o título diz assim: Adultério. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranque-o e lance de ti, pois te convém que perca um dos teus membros e não esteja todo o seu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corte-a e lança-a de ti, pois convém que perca um dos membros e não vai todo o corpo para o inferno. Também foi dito que aquele que repudiar a sua mulher e lhe der carta de divórcio, eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relação sexual ilícita, expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Amém, irmãos? Eu li todos os 4 versículos, 5 versículos, mas a gente vai parar no 30. Eu vou dividir novamente, mais uma vez, em 2 partes, para que possa ficar bem esclarecido para os irmãos. Amém? Irmãos, quem nunca ouviu dizer aquele ditado que tem lá no mundo? Os opostos se atraem. Acho que todo mundo já ouviu falar isso aí, né? Na verdade, isso não é um ditado. Na verdade, isso aí é uma lei da física. Mas é mais dita como um ditado e ele é mais conhecido no meio romântico. Você pode perceber, né? Quando o pessoal começa a namorar, a moça começa a namorar o rapaz, ou está na paquera, então ela chega e ela fala, ou ele fala: pô, a gente é tão diferente. A gente é tão... Eu não sei como eu me apaixonei por aquela pessoa que é tão diferente de mim, né? Então surge aquela frase: os opostos se atraem. Né? Parece que é até um jargão, mas funciona muito bem. O cinema, por várias vezes, em vários filmes, eles tentaram mostrar isso. Você vai ver o exemplo daquele desenho chamado A Dama e o Vagabundo. Né? Mostra a história de 2 opostos. Corcunda de Notre Dame também é a mesma coisa. E por aí vai, né? A Bela e a Fera.
é um conto bem conhecido. Os opostos se atraem, é o que diz aí fora. Em 1986, uma música ficou bem conhecida por mostrar essa situação. Acho que os irmãos vão conhecer. O nome da música é Eduardo e Mônica, da banda de rock Legião Urbana. Muitos casais se identificaram com essas músicas ao longo dos anos e ainda se identifica com ela. Por quê? Porque ela traz realmente a essência desse ditado. A música se baseia num casal jovem. E aquele casal, a menina é completamente liberal, aberta, conversadora e tudo mais. O homem já é aquele cara mais retraído. Ele é completamente diferente. O Eduardo é diferente da Mônica. Mas a música toca um enredo tão bonito que convenceu as pessoas e marcou gerações. Muitos namoros e noivados foram baseados nessa música. Dentro do limite, os opostos se atraem. Só que, irmãos, a Bíblia é diferente. E a nossa vida é diferente. Não que essas coisas não possam fazer parte da nossa vida. Às vezes marcou um momento especial. Às vezes alguma coisa que marcou a nossa vida e essa música falou, puxa, realmente é o que acontece. Os opostos realmente se atraem. Só que dentro daquilo que nós cremos é completamente diferente. A Bíblia vai narrar dois opostos. E eles não se atraem. É santidade e pecado. O mundo lá fora prega que os opostos se atraem. Tudo aquilo que é diferente atrai um ao outro. Porque a diferença, a cultura é diferente. Lá fora é pregado isso. Dentro da igreja é diferente. Os opostos não se atraem. Santidade de um lado, pecado do outro. É dentro dessa introdução que Jesus vai nos mostrar hoje o que ele quis dizer em arrancar os olhos e arrancar a mão. O antagonismo de Jesus. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Mas eu, Jesus, dizendo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, cometeu adultério com ela no coração. Essas foram as palavras de Jesus. Os escribas e os fariseus, eles estavam acostumados em reduzir a lei de Deus. É bem possível que Jesus ouviu esse sermão na sinagoga. Jesus chega numa tarde, ou numa noite, ou numa manhã, e está um sacerdote pregando. Vocês ouviram o que Moisés disse? Não adulterarás. Então, você homem que está hoje nessa casa de oração, você que serve o Deus de Israel, você não pode ir para o prostíbulo, porque você é casado. E se você for lá, você está transgredindo a lei de Moisés, porque ela diz, não adulterarás. Os fariseus, eles reduziram somente ao ato físico do adultério. Somente se você fosse pego num ato de adultério com a mulher, aí sim você estava transgredindo a lei. Jesus veio trazer a palavra dele e ele diz, negativo. Se você somente olhar com a intenção impura, você já cometeu o adultério. Olha como é pesada a palavra de Jesus. A primeira coisa que Jesus enfatizou aqui é o que a gente poderia chamar de a força ou o poder do pecado. O que foi que vocês ouviram? Não adulterarás. Por certo, Jesus já tinha ouvido esse ensinamento. O pecado não envolve apenas a questão de atos e efeitos, mas é uma coisa que vem do interior do coração. Jesus, pregando o Sermão do Monte, ele prisou o coração das pessoas. Jesus, ele prisou não as atitudes e não as obras dos fariseus, mas aquilo que estava dentro do coração. Por isso que ele diz, vocês são como sepulcros caiados, ou seja, bonito por fora, mas podres por dentro. Jesus era aquele que sondava o coração. E ele veio fazendo algo poderoso. Novamente encontramos nessa passagem bíblica o ensino de Jesus que toca a natureza do pecado. O propósito da lei, conforme Paulo nos lembrou, era para mostrar a extrema pecaminosidade do pecado. Os fariseus, com as suas interpretações erradas, estavam anulando essa doutrina tão importante. O que acontecia? Os fariseus ensinavam, eles até ensinavam, mas eles reduziam
o poder e a força da palavra e reduzia a força do pecado na vida das pessoas. Jesus, ele coloca de antemão para nós que a nossa doutrina, ou seja, a nossa vida com Deus e com os homens, elas têm que exceder em muito a justiça dos fariseus e dos escribas, porque senão ninguém entra no céu. Ele está falando que tem que ser muito mais. Vocês estão vendo aqueles homens andar nas praças, levantar as suas mãos? Vocês estão vendo eles orarem? Vocês estão vendo eles se mostrarem? Pois bem, eu quero que vocês excedam tudo aquilo. Tudo aquilo que ele está mostrando tem que ser muito maior. Jesus, mas como isso? Eu estou olhando o seu coração. Eu não estou olhando a sua obra. Então o seu coração, o desejo do seu coração, a intenção e o intuito do seu coração tem que exceder os fariseus e os escribas. O que acontece aqui? Jesus, ele enfatiza a doutrina do pecado. Ele diz: se você somente olhar, você adulterou. E esse adultério pode te levar ao inferno. Ele nunca foi, no Novo Testamento, falou tão forte como ele fala aqui. Como é natural, a doutrina do pecado não tem muita popularidade nos nossos dias. Grandes falhas dos nossos púlpitos foi ter deixado de lado essa doutrina, trocando a mensagem bíblica por misturas ralas e sem nutriente. Por que as pessoas hoje pecam na igreja? Porque nós somos pecadores. Não é esse tipo de pecado que a Bíblia está falando. Aquele pecado com consciência. Aquele pecado consecutivo. Erro após erro, estando dentro da igreja. O erro vem de onde? Dos púlpitos. Porque a doutrina do pecado é uma doutrina que ninguém gosta de ouvir isso hoje. Por quê? Porque ela nos confronta. Falar de pecado na igreja vai esvaziar. Falar de pecado num culto público não vai trazer ninguém a Jesus. Esse é o pensamento humanista nos dias de hoje. Então o que acontece? O evangelho a ser pregado é um evangelho fraco, ralo e sem nutriente. Quando a palavra diz assim: e farão de vós, farão da vossa fé comércio. Quando Pedro está dizendo aquilo, ele não está falando de CD gospel. Vamos pegar a fé dos crentes e vamos fazer um CD e vender. Não é isso. Ele está falando de mercadante. Mas o mercadante, o cara que vende, desonesto. O que ele fazia na época de Jesus? O mercadante desonesto. Ele ia vender leite. Então ele pegava o leite da cabra, da vaca, qual animal fosse que produzisse o leite, e ele enchia aquilo. Só que ele dividia em 2 baldes e misturava com água. E saía vendendo no preço de uma coisa pura. Hoje, o evangelho está assim. Misturamos o evangelho com qualquer coisa e oferecemos para a igreja. E por isso que não existe a conversão e nem a sensibilidade contra o pecado. Se nós, como igreja, não tivermos as ideias bem claras sobre o pecado, jamais entenderemos o caminho da salvação narrada no Novo Testamento. Se você não souber o que é pecado, se você não for alertado do que é pecado, jamais você vai conhecer a salvação. Sem anunciar o pecado, eu não consigo conhecer a salvação. Porque o pecado vai mostrar a qualidade de homem que eu sou diante de Deus. Um pecador que necessita da salvação. E que preciso que Deus envie o Consolador ou envie o Salvador para me salvar. Através do quê? Da doutrina do pecado, irmãos. Às vezes fala, poxa, mas falar de pecado em pleno século XXI, falar dessas coisas tão chatas, não dá para levar banho-maria? Não, irmãos, não dá, porque o inferno é real. O pecado pode te levar para o inferno, sim, e Jesus vai alertar bem aqui. A doutrina do pecado vai nos mostrar até onde vai a malignidade do homem. Você pensa que está tudo bem com você. Eu penso que está tudo bem comigo. Afinal de contas, eu não traio a minha esposa. Afinal de contas, eu não bebo. Afinal de contas, eu não uso droga como os meus amigos. Eu não saio da balada como os meus colegas de trabalho. Eu sou um cara normal. Então, para mim, está tudo bem. Analisando por mim mesmo, está ótimo. Mas a alta
quem faz é a Bíblia Sagrada. Então ela vai analisar o nosso coração. E ela vai dizer se estamos realmente bem com Deus ou se estamos mal com Deus. É ela que vai fazer essa análise. Através do quê? Da doutrina do pecado. Só sabendo o que é pecado, você vai poder conhecer então a Deus. Jesus, nesses versículos, nos ensina que através da interpretação errada dos fariseus, que se você não tiver uma real compreensão do pecado, o seu evangelismo não será autêntico. Ele está explicando aqui, irmãos, que quando nós saímos para a rua sem ter conhecimento do pecado, o nosso evangelismo lá fora não vale de nada. Porque simplesmente nós vamos oferecer uma coisa boa para as pessoas. Você está ruim, está complicada a sua situação, vem para a igreja. Mas nós não anunciamos a situação realmente que ele se encontra, que é uma situação afastada de Deus. Então o seu evangelismo, não vai ser um evangelismo autêntico, real e verdadeiro. É por isso que muitas das vezes não temos frutos nisso. Porque não alcançamos o coração das pessoas. Porque ela precisa de uma palavra bonita, ela precisa do abraço, ela precisa, mas do que ela mais precisa é ter o reconhecimento que ela precisa de um Salvador. O evangelismo autêntico. Sem ter o reconhecimento do pecado, você vai ter uma falsa impressão de santidade. Eu sou santo. Por quê? Eu jejuo 3 vezes ao dia. Eu vou na oração carmeira, sempre domingo de manhã. Eu contribuo, eu ajudo. Então você vai achar o quê? Que você é uma pessoa santa. Quantos são aqueles que estão no nosso meio e que acham que estão em plena santidade? Que acreditam realmente, eu sou uma pessoa santa, mas ele não conhece o pecado. E você não conhece o pecado, não dá para avaliar o seu nível de santidade. Porque você só vai se conhecer quando você conhecer o poder que o pecado tem de destruir a sua vida. É a doutrina do pecado. Se você não conhecer o pecado, de forma nenhuma, você vai conhecer o amor de Deus. O amor de Deus, irmãos, ele foi manifesto através do quê? Através do perdão dos pecados. Se nós não conhecemos por que nós fomos perdoados, eu tenho uma frase que eu tenho dito sempre nos cultos. Nós queremos pregar a segunda volta de Jesus, mas as pessoas que estão na igreja não conhecem nem a primeira. Eles não sabem nem por que Cristo morreu na cruz. Por que Cristo morreu na cruz, irmãos? Para me dar uma vida próspera. Para me curar. Para me dar uma vida financeira boa. Para abrir uma porta de emprego. Para me ter um casamento legal. Não, irmãos. Cristo morreu para te livrar da ira do inferno. Para aplacar a ira do Deus Altíssimo que estava sobre todas as criaturas. Isso levou a Cristo à cruz. Não foi a nossa vida. Vivemos num período, irmãos, complicadíssimo. Porque nós colocamos o homem no centro das coisas. E tudo que nós pregamos, tudo que nós falamos, é para alcançar o coração das pessoas. E não o pecado que está dentro do coração das pessoas. Essa é a nossa falha. É isso que ia acontecer no nosso meio. O antagonismo de Jesus era o que se mais notava em seus encontros com os fariseus e escribas. A palavra antagonismo quer dizer forte oposição ao sistema. Quando Jesus nasceu, irmãos, as pessoas elas leem a Bíblia, mas eu não consigo compreender a falta de entendimento. Eles dizem, quando você nasce, já tem um demônio na sua vida para te matar. Não foi assim na vida de Jesus, irmãos. A Bíblia mesmo diz isso. A Bíblia vai dizer que o rei, o Herodes, ao saber que o Messias tinha nascido, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Se Satanás realmente sabia quem era o prometido, se ele soubesse mesmo dessa convicção, Herodes, está em tal lugar, vamos lá matar. Mas não, mate todas as crianças. E Jesus teve que fugir lá para o Egito. Jesus tem uma noção errada do que a Bíblia está dizendo. Quando Jesus cresce e se forma, e agora começa a dizer que ele é o Messias, o ungido de Deus, o que acontece? Ele começa a ter uma forte oposição ao sistema religioso. Tudo aquilo que os fariseus pregavam, Jesus os repreendia. Ele fazia oposição. Vocês ouviram lá? Está tudo errado. Eu vou ensinar a verdadeira interpretação. Ele continuava. A incompatibilidade de ideias é uma das tradições de antagonismo, significado. Ele não era compatível
as ideias daquilo que os judeus estavam pregando. Ele era completamente ao contrário daquilo. Ele veio realmente para causar, para fazer oposição contra o sistema religioso. 400 anos que vocês pregaram, eu estou me opondo a tudo isso que vocês falaram. Vocês estão em completo engano. Vocês precisam aprender novamente a lei de Deus. Era o antagonismo de Jesus, era se opor. Ele se opunha às tendências. Qual que eram as tendências da época? Vamos mostrar nossa religiosidade. Vamos mostrar que nós somos puros. Quando ele vier falar, nós vamos dizer: nós somos filhos de Abraão. Nós somos uma nação que Deus nos colocou como sacerdote. Jesus se opunha. E Jesus dizia: até essas pedras, Deus pode fazer filhos de Abraão. Pode tornar elas. Não vem com esse negócio, essa tendência sua de genealogia. Vocês dizem que são de Abraão, isso não importa. Vocês são, na verdade, filhos do diabo. Isso vocês são. Era Jesus explicando para ele. Fazia forte oposição. Era por isso que os fariseus mataram Jesus. Eles não mataram Jesus porque Jesus era bonito, ou porque Jesus tinha um ibope, ou porque Jesus pregava bem. Não. Eles mataram Jesus porque Jesus era correto, irmão. Toda vez que eles pregavam, Jesus os corrigia. E isso foi alimentando a ira dos fariseus. Isso foi alimentando a santidade de Jesus. Se opunha ao quê? A religiosidade dos fariseus e a hipocrisia que ele agia através das palavras e das atitudes. Essa era o antagonismo de Jesus. Ele se reter, ficar distante de tudo isso. Jesus era declarado contra o pecado e também contra os sintomas do pecado. Existem diferenças muito grandes entre o pecado e sintomas do pecado. Jesus ele vai explicar para a gente hoje. Jesus mostrou que o pecado ele tem poder. E o poder do pecado é tão forte que foi capaz de transformar anjos feitos pelas mãos de Deus, demônios para nos atormentar. Olha a força que o pecado tem. O pecado ele tem uma força tão grande, irmãos, que ele é responsável por levar as pessoas ao inferno. Um raso entendimento sobre o pecado não vai fazer de você o antagonista. Se você não tiver um conhecimento do pecado, você não consegue se distanciar dele, porque você não conhece. Você acha que está tudo bem. Você não consegue ter o mesmo sentimento de Jesus, como a palavra diz. Porque você não é um antagonista. Por quê? Porque você não conhece o pecado. E você não conhecendo o pecado, você acaba fazendo parte do erro, por ter um conhecimento raso, superficial daquilo que a Escritura diz, de uma coisa que pode levar a sua vida para a perdição eterna. É muito doloroso, irmãos. Nós estamos falando aqui de uma final de campeonato brasileiro, uma final de Libertadores da América. Nós estamos falando aqui de construção de terreno, de coinonia na igreja, de crescimento. Estamos falando aqui que você pode ficar distante de Deus por uma eternidade inteira, se você não tiver o conhecimento do pecado. Um raso entendimento do pecado. Não adianta nós falarmos que somos livres das algemas do pecado, enquanto não soubermos o que é o próprio pecado. Os fariseus eram mestres nisso, em reduzir a força do pecado, pensando estar justificado por suas obras. O que eles faziam? O pecado é terrível. Não, vamos cobrir com obras. É melhor. A gente não precisa tocar a nossa consciência. Vamos seguir os mandamentos, como diz a palavra. A gente reduz. Para que tocar a nossa consciência? Para que isso? Vamos seguir os mandamentos da forma que a gente entende, da forma que a gente bem quer, da forma que a gente, do nosso bem querer. E isso muitas vezes acontece, irmãos. Por que nós somos rasos na nossa espiritualidade? Porque nós interpretamos aquilo que nós queremos para nós. Achamos brechas para reduzir o impacto do pecado nas nossas vidas. Encontramos brechas e falamos assim: não é bem assim. Dá para fazer uma coisa lá na frente, isso vai ficar apagado lá atrás. Não é desse jeito. Então nós reduzimos, irmãos. Essa era a maior façanha dos fariseus. Era reduzir a força do pecado.
E a gente tem que exceder essas obras. Só existe um meio de odiar o pecado. É conhecendo o poder destrutivo que ele tem através da palavra pregada. O resultado da pregação, sem as consequências do pecado e reduzindo os seus danos, tem transformado homens em deuses e o verdadeiro Deus em simples mordomo, pronto para atender os caprichos e desejos de homens que amam o pecado. Olha a gravidade disso, irmãos. Quando nós não pregamos as consequências do pecado, quando nós não falamos ou reduzimos o seu impacto nas nossas vidas, nós criamos uma geração de homens e mulheres que pensam que são deuses e se colocam no lugar de Deus e pensam que tem algum benefício com Deus e que podem até levantar as suas vozes a Deus e requerer alguma coisa do Altíssimo, porque nós não conhecemos a doutrina do pecado. Ela está muito superficial. Houve um concílio na história da igreja, poucos anos depois que a crucificação havia sido abolida. E quando essas pessoas chegaram para a reunião, um homem que estava presente, ele fez questão de deixar escrito. Ele disse assim: quando eu vi aqueles homens chegando para o concílio, eram homens mancos, eram homens que estavam sem os membros, alguns sem o olho, alguns arrancaram a parte dos lábios e os dentes apareciam, homens com os braços atrofiados por ferro quente. Fazia pouco tempo que havia acontecido a perseguição. Eram homens que pregavam o pecado e, em consequência, eram marcados pelos seus algozes. E aquele homem que relatou disse: não era um concílio de crentes. Por quê? Eles não estavam chegando com seus carros velhos, eles não estavam chegando com seus belos ternos, ou com suas belas casas, ou com suas belas palavras. Não, eles estavam chegando como santos que pregavam a palavra de Deus, anunciavam o pecado, e em consequência disso eram marcados. Era isso que Jesus vinha dizendo, era isso que Paulo dizia: eu trago nas minhas costas a marca do Evangelho, eu trago em mim, no meu corpo, a marca, as cicatrizes de pregar. Arrependam-se, voltem ao Deus de Israel. A força do pecado que faz isso com a gente. A gente somos caprichosos, queremos os nossos desejos da nossa forma e achamos que somos deuses e queremos tudo do jeito que nós, a nossa boa vontade assim deseja. Jesus se opõe a esse evangelho de obras e tudo que reduz o pecado e exalta o homem. Ele se opõe a isso. Tudo que exalta o homem, tudo que coloca o homem no centro, ele está distante disso. Ele está fora de reuniões assim. Se o teu olho direito te faz pecar, arranque, lance ele fora. É melhor perder parte do seu corpo do que ter todo ele lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz pecar, corte, lança fora. É melhor perder a parte do corpo do que todo o seu corpo para o inferno. Esse versículo só faz sentido dentro do contexto. Tirando ele do Sermão do Monte, poderemos ser chamados de religiosos extremistas e radicais. Imagine você, um pastor famoso que tem um programa de televisão e ele chega e fala em rede nacional: escuta aqui, se o olho está fazendo você pecar, quando você chegar em casa hoje, pega uma faca bem afiada e arranca o seu globo ocular. Se é a sua mão, peça que alguém decepe e jogue fora, porque é melhor você ficar aí amputado do que você ir para o inferno, ou seu corpo todo ir para o inferno. O que as pessoas iam achar? São crentes malucos, são radicais. Que cristianismo é esse? Que espécie de religião é essa? Mas não é isso que Jesus queria dizer. Ele não estava levando literalmente esse versículo até as últimas consequências, que seria a amputação dos membros. Pois bem, não é literal, mas do que se trata então? Se não é algo que é para mim fazer, se eu não preciso arrancar o meu olho, cortar a minha mão, o que Jesus queria ensinar com isso? Com essa frase, Jesus nos ensina a importância de tratarmos o pecado de forma radical, irmãos.
Sabe o que é radical, irmãos? O skatismo é um esporte radical. Por quê? É um radical brutalmente violento. Porque se você cair, você se estoura todo. Aquela luta MMA é um esporte radical. Por quê? Adrenalina mil. E o cara sai, ele entra perfeito. Até bonito, né? Magro, forte no ar. Bonito, bonito, não é aquela coisa maravilhosa. Quando sai, o que aconteceu? Isaías 53, ele está todo mutilado. Acabaram com o cara. Porque é um esporte radical. Em relação ao pecado, irmãos, nós temos que ser radical, irmão. Não dá para brincar. Você tem que ser um cristão radical. Jovem, você que está aqui essa noite, que tem tudo pela frente, seja um jovem radical na presença de Deus. Em relação ao pecado, principalmente, porque Jesus fala uma coisa muito forte: arranque os seus olhos, corte a sua mão, seja radical com o pecado, porque se você não matar o pecado, ele acaba te matando. Jesus estava dizendo para ser radical, desvencilhando-se definitivamente do pecado. Jesus se referiu a certos membros preciosos do corpo humano, como o olho direito e a mão direita. Por que será que ele disse isso? Naqueles tempos, no período de Jesus, eles tinham a seguinte opinião: que o olho direito e a mão direita eram os mais principais membros que eles tinham. E não é difícil de entender isso, irmão. Se você pegar um local como esse, com 50 pessoas, se falar assim: levanta aí quem escreve com a mão direita, a grande maioria. E a esquerda? A minoria. Então o que eles pensavam? A mão esquerda é imprestável. O olho esquerdo, olha a ideia deles, é a mesma coisa. Porque o que vale é o direito. E a mão direita também. Jesus ele aproveitou dessa situação que era comum entre eles, né, para poder explicar. Na verdade, o que Jesus estava dizendo aqui, que se os seus membros preciosos que você possui, qualquer coisa que eles façam que seja de empecilho, é melhor você se livrar dele. Jesus estava dizendo assim: seu olho direito é bom para você? É isso aí, a sua mão direita, se te faz pecar, arranca. Na tradução quer dizer, se tudo aquilo que você acha que é importante para você, não, isso é muito importante para mim. Não, isso aqui eu lutei demais. Olha, isso aqui é intocável, pastor. Ó, pregador, isso aqui não dá. Está te fazendo pecar? Seja radical. Arranca fora. Mas, Senhor, mas é muito importante. Arranca fora. Aí vem aquele versículo, irmãos. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e me segue, irmãos. Você está pensando que cruz é fácil? Negar a si mesmo é fácil. Ele não diz uma vez na vida: ah, se tem Jesus, neguei o mundo. Não. Dia após dia. É uma renúncia constante. Ah, é muito bom. Eu não tenho para conseguir. Bom, simplesmente não dá. Seja radical. Está te servindo de empecilho? Está te levando para a distância de Deus? Arranca fora. Sai disso. Larga disso, porque isso vai acabar com você. O pecado requer medidas tão drásticas como essas em nossas vidas. É como Jesus estivesse dizendo: por mais que a coisa seja valiosa para mim, por mais que eu goste, por mais que seja uma coisa que eu lutei, mas ela está servindo de armadilha e está te levando ao erro, a melhor coisa que você deve fazer é sair fora. É correr disso. Eu trabalho numa barbearia, estilo padrão americano. Então, irmãos, não é obrigado, mas é aconselhado a oferecer uísque e bebida alcoólica. Eu sou cristão, eu não vou oferecer isso para a gente. Enquanto eles não estão falando nada, ok. O dia que fala: Carlos, tem que oferecer, cara, é sua meta. Tem que oferecer, você precisa, vai contribuir no seu salário. Tem que oferecer, porque senão não dá para você ficar na casa. Valeu? Muito obrigado, desculpa, mas o alcoolismo pode levar pessoas ao inferno. O meu tio é um exemplo disso, pastor Vanil. E como é que eu vou pactuar com isso? Mas você suou para chegar nesse emprego. Essa porta foi difícil de se abrir. É um empecilho. Ela vai me levar para o inferno. Eu preciso ser radical. Da mesma forma na sua vida. Está te servindo de empecilho? Arranca fora. Sai disso. Se distancia. Porque é melhor você arrancar agora do que ter o seu corpo todo lançado no inferno. O seu maior inimigo não é o diabo, irmãos. Se falarem que é o diabo, mentiram para você. Ele não é.
O diabo não é o nosso maior inimigo. Sabe por quê? Porque ele já está derrotado. É simples. Ele já foi derrotado. Então ele não é o meu inimigo, o meu maior inimigo. O meu maior inimigo é aquele que todos os dias eu levanto e eu vejo ele no espelho. É o meu eu. Sou eu mesmo. Esse é o meu maior inimigo. É este cara que tem me afastado de Deus. É esta pessoinha aí que quando eu olho para o espelho eu falo: quem é você? Por que a atitude foi tomada ontem dessa forma? Por que agiu desse jeito? Por que a sua atitude foi tão enfurecida dessa forma? Por que eu tomei uma atitude tão errada desse jeito? E foi eu que tomei a atitude, não foi o diabo. Foi eu que me propositei em fazer. Foi eu que me levantei em fazer. Eu sou meu maior inimigo. Eu sou responsável pelos meus atos. Sou eu que faço as coisas, irmãos. Porque sabe o que acontece? Fica muito simples. Aconteceu um problema aqui, na igreja. Ah, meu diabo. Quem foi? O diabo. Mas o que aconteceu? O diabo. Ah, mas o quê? O diabo. Sabe o que parece? Parece que eu vejo o diabo lá no quinto dos infernos. Não tem nada a ver com isso. Isso aí não tem nada a ver. Eu até queria, mas nem precisei. Tem certos tipos de crente que o diabo fala assim: eu nem preciso falar nada para ele. Ele sabe fazer o papel igualzinho que eu ia fazer. E às vezes até melhor. Nosso eu. Nosso eu. Jesus está dizendo que convém que você perca um dos membros e não vá todo o corpo para o inferno. O Senhor Jesus preferiu essas palavras por 2 vezes, a fim de torná-los mais enfáticas. Presta atenção aqui. Quando a gente está teclando, eu faço esboço agora direto no computador e eu passo para o pendrive e uso aqui no cidade. Antes era no papel. Então eu pegava uma caneta e grifava em cima, assim, aquilo que eu precisava dar ênfase. Poxa, quando eu chegar aqui eu preciso aumentar a voz, ou eu preciso dar uma ênfase maior. Isso é normal. Para nós, quando mexe no computador, a gente usa o quê? O negrito, o itálico, a gente passa até um borrão em cima, para quê? Porque a gente sabe que ali tem algo muito importante. Na tradição judaica é o contrário. Eles repetiam 2 vezes para dar ênfase àquele assunto. Então Jesus, quando chega nesse período, nessa parte, ele diz 2 vezes que é melhor você cortar, é melhor você ser radical, senão vai tudo para o inferno. Então ele está falando o quê? Prestem atenção. Olhem aqui. Isso que eu estou falando é muito sério. Arranque logo. Isso vai te levar à perdição. Era o que Jesus estava dizendo. É tão importante que se o olho direito de alguém estiver sendo causa de pecado, então ele deveria arrancar e lançar fora. Nesta vida, irmãos, existem coisas muito boas. E foi Deus que fez. É uma loucura nós acharmos que tudo que tem lá fora é do diabo. Ah, puxa, é do diabo. Eu vou assistir um filme. Não assiste porque é do diabo. Eu acho que é uma coisa muito interessante, irmãos. Que eu sempre falo isso e os irmãos que me conhecem entendem isso. Irmãos, Carlos, você escuta a música do mundo? Eu estou no mundo, eu escuto a música do mundo. Eu escuto a música de Marte? Eu escuto a música do mundo. Estou no mundo. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando da música do mundo, me engano. Eu falei assim, eu tenho um estilo que eu gosto. Aliás, eu sou bem eclético. Ele, mas irmão, não pode. Eu falei, você assiste algum filme? Tem trilha sonora? Não tem. Então também não pode. Não assiste trilha sonora. E também não assiste as novelas. Então não assiste os comerciais. Então se isola do mundo. Porque o que você está fazendo é colocando uma dicotomia ou uma divisão aonde não existe. As pessoas não entendem isso. Aí eles agravam trazer uma santidade que eles não têm. Mas eles querem mostrar que tem. Era o erro dos fariseus. Então essa é a diferença. Preste bem atenção aqui. Existem coisas lá fora que são muito boas. A música que eu citei no começo, Eduardo e Mônica, fala a vida de muitas pessoas em muitos momentos das nossas vidas. E por mais que o homossexual foi que fez a música, que foi Renato Russo, e que morreu depois com HIV, não é por isso que o diabo usou a vida dele para fazer aquela música. Que loucura! Serve muitas vezes para nós. Existem muitas coisas, aliás, muitas músicas que falam muito mais de Deus do que louvores que são tocados na igreja, que só fala do homem.
O homem é o centro, eu te dou, eu te restituo, é seu, você ganha. Aí você pega a música do mundo. Aquele que criou os céus e a terra, tem amor, é poderoso, criou todas as coisas. Qual que é a música do mundo? Será que é o louvor que a gente toca na igreja? Ou a música que passou lá naquele carro lá fora, que o mundano estava escutando? Existem coisas boas lá fora, que o nosso Deus fez para a gente, sim. E que nós temos que viver essa vida, e viver ela em abundância, sim. Deus não fez nós para ficarmos presos, e não usufruir daquilo que Ele criou, não, irmãos. Mas, tem um porém. E esse porém é o que você vai entender agora. No mundo lá fora existem muitas coisas boas e proveitosas. Se nós formos nessa ideia, eu estudo muito a patrística e o movimento reformado da igreja protestante. Antes do século XV, antes do século XVI, foi chamado o período negro, o período da negridão, aonde você não podia estudar, as pessoas não podiam aprender a ler, escrever, profissão, elas não podiam fazer nada. Por quê? Porque a Igreja Católica proibia tudo e dizia que tudo era do diabo. Você não podia fazer nada. Quando vem Martinho Lutero e acontece a reforma protestante, então a Europa inteira, porque a reforma não foi só religiosa, mas política, quando a Europa explode, sai daquele aprisionamento, o que acontece? Faculdades são levantadas, artistas dos mais renomados que nós conhecemos hoje estouraram, ciência evoluiu, medicina evoluiu, aonde a igreja dizia o quê? Que era do diabo. Então existe essa diferença. Então a gente não pode fazer essa divisão. Existem coisas boas lá fora, existem coisas proveitosas lá fora, mas o problema é o seguinte: você precisa saber usar como aquele que está indo direto para os céus. Como assim, irmãos? O crente pode escutar música do mundo? Não sei. Pode. E se o crente escutar funk? Não, não pode. Não é um caminhar do cristão. Não é uma atitude do cristão. Ah, o crente pode ir no bar, beber cerveja no boteco? Não, irmãos, não pode. Ah, mas Deus fez isso, eu não posso usufruir disso. Não, você não pode, porque você está esperando a vida de Jesus. As coisas são boas e são proveitosas, mas você precisa saber o que fazer com elas. O que acontece aqui na sequência? As coisas boas e proveitosas, mas o nosso Senhor ensina que mesmo sendo boas, ela não pode servir de empecilho e deve ser retirada da nossa vida. Ah, é muito bom, vou lá fazer, vamos usar um exemplo aqui, vou fazer um intercâmbio e eu vou para fora do país. Ótimo, vai crescer e tal. Só que você vai para um país que é um país ateu. Você vai para um país que você não pode carregar a Bíblia. Puxa, irmão, é um empecilho. Não tem como conciliar. Ah, mas aí eu vou abrir mão do seu sonho. Sim, você tem que abrir mão do seu sonho. Mas eu vou abrir mão do projeto. Sim, você tem que ser radical. Jesus diz que sim, você precisa ser radical. Senão, irmãos, ó, o barco afunda, não tem como. Se alguém vir a mim e não aborrece o pai e a mãe, o filho, o marido e ainda a sua própria vida, não pode ser um discípulo. O que isso quer dizer, irmãos? Se você não aborrecer a sua mãe, quando ele fala assim, as coisas são proveitosas, certo? Então eu posso fazer tudo, está tudo liberado, então eu vou, tem culto domingo na igreja. Aí eu resolvo fazer o quê? Domingo à noite, na ceia, eu resolvo passear com a minha família. Irmãos, você tem princípios. Você tem princípios. Aí Jesus diz, se você não aborrecer a sua família, o seu pai, a sua mãe e a sua própria vida, você não pode ser discípulo. É ser radical, irmãos. É colocar Deus em primeiro lugar, sim. É abrir mão da sua vida em prol do cristianismo, em prol de Jesus. Não tem meio termo. Não dá para você ligar. Ele diz assim, você precisa arrancar mesmo. Você precisa arrancar fora, tirar. Não tem meio termo. É caso de vida ou morte. Devo então odiar os meus parentes, minha mulher, meus filhos? De maneira nenhuma, mas apenas colocar eles nos seus devidos lugares. Assim como as coisas são boas lá fora e você pode usufruir, a sua mulher, o seu marido, também os seus filhos, passeios, sim, mas tem que ser colocado no seu devido
lugar, porque senão você coloca no lugar de Deus. Quando Deus diz assim para Moisés, escreve os 10 mandamentos e fala, escreve na tábua, assim, assim, assado. Não farás, ou não terá outro Deus além de mim. Assim é fácil. A gente tem um no deserto, a gente não vai se contaminar com ninguém aqui. Ele está batendo todo mundo, a gente não vai ter outro Deus, não, é impossível. Mas ele está falando de uma outra coisa. Que nós fazemos Deus dentro do nosso coração quando colocamos alguma coisa no lugar de Deus. A partir do momento que você colocou o seu casamento no lugar de Deus, já era. Ele é o seu Deus. O seu emprego, o seu namorado, a sua família, o seu carro, o seu bem, você colocou na frente de Deus, se tornou o seu Deus. Então você tem que colocar as coisas no seu devido lugar e ser radical, irmãos. Radical. Ele tinha para ser um crente radical. Presta atenção aqui. Este mundo foi criado por Deus e compete a nós viver vidas plenas, como aqui nessa terra, mas somente como aqueles que estão esperando para viver uma vida na eternidade. A visão do cristão, irmãos, ela tem que viver a vida pensando na eternidade. Não tem como você viver nessa terra pensando nos objetivos dessa terra. Sois forasteiro desse mundo, você não tem morada, você não tem objetivo aqui, você tem que olhar para o céu, olhando para o céu, adiante. A fala de Jesus convém que percamos alguns dos membros. Assim por dizer, é possível que nós nos tornemos aleijados enquanto estivermos aqui nessa terra, a fim de ficarmos assegurados a chegarmos do outro lado. O que isso quer dizer, irmãos? Você pode ficar manco nessa terra. Você pode. Você pode ficar sem um olho, você pode ficar sem uma perna, mas assegurar a sua salvação. Você pode andar nessa terra, irmãos, e no longo do caminho, puxa, eu não tenho tanto para isso, mas olha, isso aí me distanciou de Deus. É um olho que está sendo arrancado. Puxa, eu queria tanto aquilo, mas olha, o rumo que tomou é uma perna que vai ficando de lado, é um dedo, e são marcas que vai ficando, mas isso te assegura que você negou a si mesmo, e que você está assegurado lá no céu, quando fechar esses olhos. É o que a palavra ensina. Não importa quem ou a coisa que tenhamos por mais importante, se está servindo de tropeço e se entrepondo entre nós e o Senhor, deve ser eliminado, tirado das nossas vidas. Vou caminhar para o fim agora. A mortificação do pecado. Caminhando para o final, o último ponto a ser abordado é a mortificação do pecado. Colossenses 3,5 diz assim: fazei, pois, morrer toda a natureza terrena. Quando Paulo escreve essa carta, ele está dizendo assim: pessoal, igreja de Colossos, presta atenção. Vocês têm uma missão nessa terra. Qual é? Fazer morrer a natureza terrena. Sabe o que ele queria dizer com isso? Sabe o que você tem que fazer? Todo dia é se afastar dessa terra, dos objetivos, da cultura, de tudo que essa terra está tentando te conduzir ao mal. Se afasta disso. Mate essa natureza terrena. Se afasta dela. Coloque ela lá embaixo, porque você precisa disso para viver. Em primeiro lugar, nós nunca devemos nutrir a carne. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 13, assim: e que em nada dispõe a carne no tocante à concupiscência, ou seja, aos desejos da carne. Em cada um de nós existe uma chama e jamais deveríamos se aproximar de combustível, irmãos. Isso é uma coisa que nós fazemos sempre, sempre. E quanto a gente menos percebe, a gente está fazendo. Nós temos uma chama dentro de nós, irmãos. E essa chama não é a chama do Espírito Santo pentecostal. Não tem nada a ver com isso. É uma chama que foi implantada desde que Adão e Eva caíram no Éden. É a chama do pecado. E quando nós encostamos perto de alguma coisa que cria uma combustão, ou que se torna um combustível para aquilo, se torna um incêndio que você não consegue dar conta da coisa. Isso é muito simples. Às vezes, eu tenho um problema com pornografia, e eu estou navegando na internet, e de repente passa uma mulher assim: não é nada não, você está mostrando uma lingerie.
Aí o meu cérebro começa a funcionar. Puxa, eu vou olhar porque a minha esposa tem uma lingerie dessa. Mas a minha intenção já é outra. É ver outro. E daquele site vai para outro. E para outro. E para outro. E para outro. E quando eu for ver, eu já estou afundado na pornografia. Era uma chama. Eu encontrei um combustível que foi suficiente para me afundar no pecado. Tinha algo na minha vida que estava me incomodando demais, irmãos. Eu saía do culto no sábado e corria para casa porque eu sempre fui, desde quando começou, viciado naquele programa Esquadrão da Moda. Porque eu gosto de cabelo, eu vi as notificações e o Sintra e tal, eu gosto muito dele. Então eu assistia. Só que eu comecei a perceber uma coisa que estava acontecendo comigo. As mulheres que iam no programa não eram aquelas coitadinhas que carregavam os pedaços, não. Eram só mulheres bonitas. Eram só mulheres atraentes. Por quê? Precisa chamar a atenção de quem está atrás da telinha. Eles não querem saber se está crente, descrente. Eles precisam chamar a atenção. Então eles vão colocar o que de melhor eles têm. E aquilo não ia me incomodando. Até que eu comecei a remoer. Eu falei, peraí, esse negócio está errado. Isso é um combustível. Talvez para minha mulher não seja. Talvez para o meu filho não seja. Mas para mim estava se tornando um combustível. Aí no penúltimo sábado eu saí de casa, quando eu cheguei liguei a televisão. Quando eu liguei a televisão, irmãos, o combustível é automático. Você já vai no botão certo. Pá, SBT. E já começou. Aí quando já apareceu logo aquela mulherona. Aí eu lembrei da mensagem. Eu falei, eita. Aí o combustível. A pornografia entrou na minha casa sutilmente. Aí eu, pá, acabou. Não assisto mais para aquilo. Porque é um combustível. Talvez a sua área não é assim. Talvez não seja uma área tão assim demonstrada na televisão. Mas são coisas que estão tornando um combustível para você. E está te fazendo pecar cada dia mais. E você já não consegue mais sair. Sabe por quê? O fogo ele não começa numa explosão. Ele começa pequenininho. Olha o incêndio numa floresta. Ele começa bem pouquinho. E ele vai tomando proporções tão grandes que nem o bombeiro consegue mais apagar. E precisa que uma força divina derrame uma chuva para aplacar o fogo daquele incêndio. Assim é o pecado. Assim é o combustível. Quando nós chegamos perto daquilo que nos faz mal. Tomemos muito cuidado com isso. Nós não podemos alimentar de forma nenhuma. Se você percebeu que é um site, um jogo, alguma coisa que faz alimentar a sua concupiscência, o seu desejo, saia disso. Fuja disso. Deixe para lá. Porque se assim fizermos, acontecerá um incêndio e não devemos alimentar mais a chama, irmãos. Porque senão é só Deus na causa. Presta atenção aqui. Arranquemos de fato os nossos olhos para aquilo que é prejudicial. Olhou? Estou vendo, é o programa. Arranque seus olhos. É o quê? Desliga a televisão. Mas é uma atitude. Puxa, eu tenho vício. O que eu faço? Eu tenho vício de jogo do bicho. Não dá um dia que só eu falar. Irmão, corta isso. Tira isso, cristão. Eu jogo na Mega Sena, logo ali. Arranca fora isso aí, irmãos. Está te atrapalhando. Está fazendo um bloqueio entre você e Deus. A mão direita quer dizer atitude. Se existem atitudes que você está tomando, hoje o Espírito Santo está te dizendo, arranca essa mão, arranca essa atitude, tira, ainda dá tempo. Está sendo prejudicial a você. Geralmente as coisas são fontes de tentação. E quando nós nos dedicamos a ela, e dedicamos o nosso tempo e a nossa atenção, estamos acrescentando combustível e a chama está sendo alimentada e aquelas coisas que nós sabemos que é errado. Se nós estamos dando atenção para isso, se nós estamos parando o nosso tempo para isso, estamos alimentando-nos. Como é que você alimenta uma pessoa que está morrendo de fome? A sua carne está morrendo de fome, o que você vai fazer? Vou no mercado, vou numa geladeira, vou comer, porque você precisa alimentar para quê? Para matar a fome. Quando você está no pecado e você chega perto disso e vai se alimentando disso, você está alimentando a sua carne. Cada dia você não percebe, mas está jogando um gravetinho a mais. Aí esse gravetinho se torna 2. Aí o gravetinho se torna uma tora. Daqui a pouco, irmãos, é uma árvore inteira. E você já perdeu o controle da situação. Então, se você está vendo que está chegando nesse nível, se está chegando nessa situação, chegou a hora de dizer para você, arranca.
Seja radical com isso. Seja radical. Eu passei um período na minha vida, irmãos. Eu vou ser bem sincero, a gente tem que ser muito transparente. Que eu orei e não conseguia sair. Eu jejuei e eu não conseguia sair. E eu tomei a atitude errada e eu não consegui sair. Até o ponto que eu falei: se o jejum não funcionou, se a oração não funcionou, se eu continuei tomando aquela atitude, falta vergonha na cara. E eu olhava e falei assim: peraí, rapaz, você não serve a Deus? O que Jesus disse? Eu vou arrancar sua mão e arrancar o seu olho. Não, ele disse: arranque você mesmo. Tome uma atitude você mesmo. A responsabilidade é sua de tomar essa atitude, não é a de Deus. E aí, irmãos, eu falei: a partir de hoje acabou. Chega. Chega de tomar o nome de Deus em vão. Chega de fazer oração que não está sendo resolvida. Chega de fazer jejum que não está resolvendo nada. A partir de hoje, eu vou ser um novo homem para a glória de Deus. Irmãos, começou a funcionar. Colocou em prática. Começou a andar. De que forma, então, conseguiremos arrancar de fato os nossos olhos e as nossas mãos para não praticarmos tal pecado? Se submetendo ao senhorio de Cristo. Não adianta, irmãos. Se você não se submeter ao senhorio de Cristo, não vai adiantar. Vou te contar uma coisa que eu falei para o pastor Daniel, ele sabe muito bem disso. No domingo da ceia, ele pregou a mensagem sobre o Jesus, nosso Senhor. E ele conhece muito bem, porque a gente uma vez conversou sobre a tradução desse texto, e eu falei: o senhor pegou muito leve. Talvez por isso que o senhor é pastor. Porque se eu fosse, eu tinha pegado mais pesado. Porque na realidade a tradução não é senhor, é escravo. A tradução é assim. Por causa dos, não preconceito, mas por causa do problema que nós tivemos com a escravatura há anos atrás, que ninguém quer voltar nisso, porque foi uma situação ridícula. Então uma Bíblia Sagrada que prega o amor, trazer uma palavra como escravo, pega meio pesado, eles resolveram trazer como servo. Então, irmãos, quando Deus te tirou lá do mundo, onde você era escravo do diabo, Ele te trouxe para cá, para você ser escravo dele. E obedecer às leis dele. É por isso que eu não entendo aquele que começa: Senhor, olha aqui, se o Senhor não... Eu nunca vi um escravo falando desse jeito. A Bíblia me diz que os escravos, os servos, chegavam diante dos reis terreno e pediam licença para falar. E o que o rei fazia? Abaixava o servo. Se ele abaixasse, estava concedida a permissão para falar. Se ele continuasse com o seu servo levantado, acabou. Não vai falar e no final. Imagine